Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, aqui na sua TV Gazeta. E nesse bloco eu recebo os promotores Ricardo Coelho de Carvalho e Francisco José Maia Guedes. Ambos são promotores da infância e juventude, para falar conosco aqui de um tema muito interessante, que inclusive está sendo assunto de debates acalorados no mundo jurídico. Eu estou falando da redução da maioridade penal e da proposta que tramita no Congresso para que se reduza essa idade de 18 para 16 anos. E eu já quero começar dando boa noite aqui para os dois e perguntando, se essa seria, de fato, uma solução para a redução da criminalidade praticada por menores de idade. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Bem, agradecemos a oportunidade de manifestar a opinião de promotores de justiça que atuam na área da infância e juventude e que sentem diariamente o cheiro da sala de audiência, lidam diretamente com essa questão. Então, nós temos um posicionamento contrário a essa reforma constitucional, porque ela não vai resolver a questão da criminalidade, ela não vai ter não vai alcançar esse objetivo. E a gente fala isso com base em dados estatísticos que apontam que apenas 0,2% dos nossos adolescentes cometem os crimes que se equiparam aos atos infracionais, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essa é uma medida que visa mais, digamos assim, atenuar o clamor público causado por recentes crimes noticiados aí pela mídia. Nós não deixamos de verificar a situação muito grave que passam as vítimas desses crimes, ou atos infracionais, melhor dizendo, mas a gente entende que essa não é a medida eficaz para resolver o problema. Existem outras medidas, como o próprio endurecimento das sanções no próprio campo socioeducativo, que é a área do direito que visa responsabilizar as crianças e os adolescentes que praticam esses atos infracionais, e isso precisa ser melhor discutido. Essa forma de tratar esses crimes de violência e grave ameaça exacerbados, como os latrocínios e homicídios, mas dentro da própria área da infância e juventude. Não delegar um sistema carcerário, que nós sabemos que é deficiente em vários aspectos, não delegar essa atribuição ao sistema carcerário. Que já não recupera nem os adultos. Exatamente. Dirá os menores, caso essa mudança aconteça. Eu já quero perguntar ao doutor Francisco a opinião dele e já acrescentar o seguinte, doutor Francisco. Muitos casos em que os menores estão envolvidos, eles são aliciados por maiores, né? É verdade. Eu, queria iniciar me lembrando de um mestre nosso aqui, doutor Jorge Araquém, desembargador, que a gente deve sempre render as homenagens devidas, porque é um grande mestre realmente. E ele costumava dizer, nos momentos que a gente tinha para conversar sobre criança e adolescente, e notadamente sobre essa questão da mudança da idade penal, porque já é de tempo isso, o Estatuto iniciou, já queriam fazer a mudança da idade penal. Não queria dar nenhuma chance ao Estatuto, como até agora como não se deram. 25 anos. Né? E até agora ele não teve efetivamente a chance que deveria ter. E ele dizia o seguinte, nós temos a mania de querer resolver as coisas da maneira mais fácil. E o que é mais fácil, na verdade? É mudar a realidade nua e crua que nós temos ou mudar a lei? É muito mais fácil, infelizmente, ou, mudar efetivamente a legislação. Porque criança e adolescente, a gente conversava, eu e o Ricardo antes, eles só têm visibilidade nesses momentos. Nesse momento em que acontece, e o clamor é justo, ninguém quer dizer que não seja, de um adolescente cometer um ato infracional de natureza grave e causar uma repercussão no meio social, e causa, e de maneira justa. Mas ele é só visível nesse momento. Quando a gente vai partir para aonde ele tem que ser visível, que é efetivamente nas políticas públicas, onde muito bem está trabalhando agora o Ricardo, e tenho certeza que vai dar uma resposta bem efetiva nesse campo mais futuramente, você vê que ele não tem essa visibilidade.
né? Você encontra adolescentes sem oportunidades nenhuma. Doutor Francisco, e o papel do Ministério Público em fiscalizar o cumprimento do Estatuto, por exemplo, que é quem dá as prerrogativas para garantir aos jovens, adolescentes, todos esses direitos? Exato. O Ministério Público ele participa de um sistema, chamado Sistema de Garantias de Direito, ou SGD, como a sigla diz. E é um dos grandes responsáveis por isso. É um dos órgãos de controle de tudo isso, né? E como eu dizia, agora nós temos, nessa nova gestão, principalmente da doutora Patrícia, nós temos um enfoque maior voltado para a criança e adolescente. Ela decidiu priorizar a infância e a juventude, dando um exemplo para todas as demais outras instituições, como determina a própria lei, como determina a própria Constituição. A Constituição diz que infância e adolescente é prioridade absoluta. Mas, infelizmente, nem o poder público e nem a sociedade conseguiram absorver isso para si, né? Então, como eu dizia, aonde que está essa prioridade absoluta realmente? Em que políticas públicas você tem observado isso? Aonde? Aonde está, muitas vezes, no orçamento essa prioridade pública? A gente não tem observado. Então, é muito fácil a gente evidenciar essas coisas ruins, infelizmente são ruins, dos jovens, mas a gente não visibilizar as reais necessidades desses jovens, né? Nas políticas de esporte, cultura e lazer, na política de educação principalmente, né? Hoje, graças a essa possibilidade que a administração nos dá, nós temos uma promotoria especializada para tratar desses assuntos. E hoje nós podemos tratar com mais cuidado e na fiscalização problemas como, por exemplo, creches. Cadê as creches, né, que precisamos ter para que aquela mãe que não tem onde deixar os filhos, que acaba deixando no meio da rua e muitas vezes à mercê do... E aí é onde entra o aliciador para as drogas, para o crime, né? Como é que o senhor vê também a participação dos adultos em inserir esses menores no mundo do crime? É real, né? Isso é uma coisa que está aí realmente no dia a dia. A lei endureceu em relação a isso, né? Mas o fato é que a redução não vai resolver. Quando você reduzir para 16 ou 15 ou para 11, como você tem proposta no Congresso Nacional, esses criminosos vão estar sempre trazendo aqueles de menor idade para poder se inserir no tráfico. Então a resposta a isso é justamente a visibilidade desse adolescente nas políticas públicas. É isso que a gente tem que evidenciar, né? Doutor Ricardo, um dos argumentos que quem defende a redução da maioridade penal usa é que o adolescente de 16 anos já pode votar. Quer dizer, é um direito que ele já tem facultado pela lei. Como é que o senhor vê esse argumento? Bem, na verdade, o que se busca é misturar as situações, né? Quando a gente fala no direito ao voto, a gente está falando de direitos políticos, direito civil, né, ao voto. E quando você fala em diminuir a maioridade penal, você está falando na responsabilidade, no âmbito da infância e juventude, a responsabilidade penal, punitiva. Então, são assuntos que não devem ter essa mistura, porque eles confundem a opinião pública e aquelas pessoas que não têm a formação jurídica. Então você vê, nós temos a capacidade, no Código Civil, nós temos a capacidade para os atos da vida civil, aos 16 anos a capacidade relativa, aos 18 a capacidade absoluta, até os 16 anos o menor tem que ser assistido pelo pai ou pelo responsável, aos 18 anos ele adquire a capacidade plena para os atos da vida civil. Já no âmbito do ato infracional, da responsabilização pelos crimes, que correspondem aos atos infracionais, é bem diferente, porque nós jamais poderemos abandonar a ideia de que a criança e o adolescente são seres em formação. Isso é biológico, isso não é criação jurídica. Nós sabemos que é o momento em que o corpo está terminando de se formar, né? A própria estrutura óssea, os hormônios estão em ebulição, né? É a fase da adolescência. É uma fase muito vulnerável. Ele é um ser extremamente vulnerável, ele está terminando de formar a sua personalidade, ele está suscetível a influências de todas as ordens, influências positivas e influências negativas. Nós sabemos também
que nós temos que, existem as instâncias formais e informais de controle da criminalidade, e essas instâncias que nós precisamos trabalhar é a igreja, é a escola, é o apoio à família. Essas instâncias, elas têm muito maior eficácia do que essa instância punitiva. Agora, não sei se os senhores concordam, mas eu vou colocar a pergunta, que às vezes a sociedade transfere para o Estado uma responsabilidade que é da família, que é de formar o caráter, né, a educação moral e cívica da criança e do adolescente, ou não? É verdade, só que você tem que perceber também o seguinte, que hoje você não tem mais família. Infelizmente, hoje a maioria das famílias, grande maioria não, vamos dizer assim, uma boa parte das famílias, elas, na verdade, elas surgem, né? E quando surgem completamente desestruturadas. Às vezes, por exemplo, uma mãe, numa gravidez sozinha e que tem que cuidar de um filho, de 1, 2, 3, que muitas vezes não dão conta. E isso tudo também é falta de política pública nesse sentido, né? Nós precisamos ter uma política pública. Quer dizer, é um problema que começa antes mesmo do adolescente nascer, né? Muito antes do adolescente nascer, com certeza. E voltando um pouco nessa pergunta que você falou, fez para o Ricardo, acerca da questão do argumento de quem defende o voto, né? Assim, a prova é tão grande que os próprios políticos sabem que o adolescente aos 16 anos está nesse processo de desenvolvimento, é que não autorizou que ele fosse votado, né? É verdade. Hoje, você, por exemplo, para você ser prefeito, a idade mínima, é a menor idade, é de 18 anos de idade, né? 18 anos, né? 21 e 18 vereador. 18 vereador e 21 prefeito. Então, exatamente, vereador. Então, você poderia ter possibilitado isso, mas por que não possibilitou? Justamente porque sabe efetivamente que o adolescente, nessa fase, ele não tem a maturidade ainda formada, certa, para poder estar assumindo as responsabilidades próprias, né? Nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero fazer uma pergunta sobre um outro assunto. Como é que anda a discussão da PEC 37? Bem, é com bastante tristeza que nós verificamos essa quadra histórica no nosso país, em que uma proposta que atenta contra a democracia, não só contra o Ministério Público, porque quando a democracia ela existe quando as instituições que dão sustentabilidade a ela, Poder Judiciário, Poder Legislativo, o Ministério Público, que nós aqui estamos falando, eles são capazes de cumprir o seu papel de forma plena, de forma independente. E o que se quer com essa PEC, a pretexto de discutir uma questão processual, de quem pode investigar, quem não pode, é enfraquecer uma instituição que, com todas as dificuldades que são impostas, ainda está e pode-se dizer que está cumprindo o seu papel satisfatoriamente. Mas já é definitivo a mudança, doutor? Não. A PEC está prevista para ser votada dia 26 de junho. Então, o que a gente entende é o seguinte, na verdade, que se busque aperfeiçoar a polícia, as polícias no nosso país, mas isso não passa necessariamente pelo enfraquecimento do Ministério Público. Porque o Ministério Público, aqui só fazendo o Ministério Público, o Poder Judiciário e as outras instituições democráticas desse país é que conferem estabilidade à nossa democracia. Só para dar um exemplo, a gente vê na eleição do presidente Lula, em que existia todo um temor de como seria um governo, né, chefiado pelo presidente Lula, o dólar foi a R$4, tal foi o temor, né? E aí o que garantiu que a normalidade, a normalidade do nosso país foi o funcionamento das instituições democráticas. Então, quando se atenta contra o Ministério Público, na verdade, está se atentando contra a própria democracia no nosso país. São dois temas polêmicos, né? A PEC 37, a redução da maioridade, e em outras oportunidades a gente vai voltar com esse debate aqui. Muito obrigado ao doutor Francisco José Maia Guedes, promotor da Infância e Juventude, ao doutor Ricardo Coelho de Carvalho, também promotor da Infância e Juventude, mais uma vez aqui conosco. Obrigado. E a gente volta então daqui a pouco, depois do intervalo, com mais um bate-papo interessante aqui no Gazeta Entrevista. Eu espero você.